sempre me interessou muito entender melhor no que o artista se inspira para criar determinada obra, porque muitas vezes o material de base e a inspiração vem da própria vida. E algumas vezes as memórias, os acontecimentos, né, a história do artista também tem aspectos ali sombrios, em que muitas vezes vai ser um material mais difícil de ser trabalhado, mas eu acho muito interessante como esse processo se dá de levar a própria vida para a arte, né, para aquilo que se cria. E eu acho que foi por isso também que eu gostei tanto de Springsteen, Salve-me do Desconhecido, que estreia nesta quinta-feira nos cinemas, que trata justamente do processo criativo do Bruce Springsteen. O Bruce, ele é um cantor, compositor americano. Eu conhecia de nome, mas assim, não tinha acesso à história dele. E ainda assim eu me envolvi muito com o filme, porque é justamente esse o ponto de partida. É contar uma história, transformar, na verdade, parte da história dele em um álbum, que vai ser o Nebraska. Esse filme é dirigido pelo Scott Cooper, e algo que eu gosto em Springsteen, e que eu também elogio em outras cinebiografias, é a questão do recorte. Esse é um recorte específico sobre esse momento da vida do Bruce, que é a composição do álbum Nebraska. Então eu acho que o filme consegue trabalhar melhor esse momento do que se fosse aquele tipo de cinebiografia que tenta passar por vários anos da história do artista e muitas vezes fica corrido, fica burocrático, em um caso ou outro que eu acho que funciona. Eu acho que o recorte também traz algo de uma precisão e também de um aprofundamento, né? Porque você tem mais tempo para trabalhar determinado acontecimento, o momento da vida do artista. Então, Springsteen se passa no início da década de 80, que coincide com esse momento de composição do álbum Nebraska, que vai envolver memórias dolorosas do Bruce e uma tentativa de até ressignificar isso, que vai levá-lo até para um lado mais sombrio dessas memórias, dessas dores que ele carrega. Então o filme ele traz isso, essa travessia, uma tentativa, né, de travessia da dor e também de traumas do passado. Quem interpreta o Bruce Springsteen é o Jeremy Allen White, que muita gente deve conhecer de The Bear. É um ator que eu acho muito talentoso e que vai emprestar ali para o Bruce uma dose de introspecção e ao mesmo tempo uma fúria contida que está sempre prestes a transbordar e que eu acho que o Jeremy consegue fazer essa travessia entre esses humores diferentes do personagem, até mesmo de uma certa melancolia, de uma tristeza que ele carrega. Uma coisa que me chama bastante atenção nesse filme é como é tratada a voracidade do processo criativo. O Bruce ele está saindo, terminando, na verdade, uma turnê do álbum The River, e é aí que ele decide se isolar numa casa na região de New Jersey. E é ali também que Nebraska vai nascer. Então ele vai para lá, ele se isola nessa casa e ele decide fazer algo mais experimental. Então, os equipamentos não são equipamentos profissionais, por assim dizer. Ele não está no estúdio, né? Assim, é tudo muito ali meio que experimental e também intimista e nesse sentido de isolamento. Então é como se Nebraska nascesse desse encontro do Bruce com ele mesmo, com o passado dele, com memórias que são difíceis dele lidar, porque essas memórias envolvem diretamente a figura do pai dele, que é o Douglas Springsteen, que quem interpreta aqui é o Stephen Graham. O Douglas ele tinha problemas sérios com bebida, ele bebia muito. Então, quando ele bebia muito, ele ficava agressivo e essa agressividade afetava tanto Bruce quanto a mãe dele. E além disso, ele também incitava uma certa violência no filho, e essa violência ela tá ali também presente no Bruce de uma maneira que fica contida, mas ao mesmo tempo ela quer transbordar. E Nebraska é então uma revisita a esse passado e também acho que uma tentativa do Bruce simbolizar algo dessa história, dessas memórias, até desse pai,
dessa figura desse pai para ele. Por isso que eu disse dessa voracidade da criação, porque imagina só, né? Trabalhar com um material de base ali tão sensível para ele e tentar dar voz a isso. E o filme tem uma maneira interessante assim, de dividir essa narrativa entre o passado e o presente. Inclusive, ao passado tem uma referência interessante de um filme, que inclusive eu indico para quem nunca tiver assistido, que é O Mensageiro do Diabo, que é um filme de 1955, que também trata de violência, de manipulação, voltada a essa figura do homem, e é um filme que ele é em preto e branco. E quando há essa referência ao passado do Bruce, né, e muito trazendo essa figura do pai, o filme também vai ser fotografado em preto e branco. Eu acho importante mencionar também que esse filme, O Mensageiro do Diabo, ele faz parte da história do Bruce, porque a gente percebe que não tem muito uma cumplicidade entre pai e filho, mas tem um determinado dia que o pai do Bruce leva ele ao cinema. Leva esse menino, né, ao cinema, e o filme que eles vão ver é justamente O Mensageiro do Diabo. E depois o Bruce vai revisitar esse filme. Então, realmente é uma referência importante para essa história da vida dele e também para o próprio Nebraska. E ainda que esse processo criativo seja um mergulho para o Bruce nessa vida dele, né, nessa história dele, há também uma pressão comercial para que ele lance algo novo. E aí eu vou mencionar uma figura muito interessante no filme. Eu até brinquei que acho que eu nunca vi o Jeremy Strong interpretar um personagem tão simpático como o que ele interpreta aqui em Springsteen, que é o John Landau. O John, ele é um amigo, ele trabalha com o Bruce, mas a gente vê que a parceria deles não passa só pelo lado profissional, tanto que ele tem muito cuidado com o Bruce, ele apoia muito o Bruce nas decisões dele, inclusive nessa decisão de se isolar numa casa depois de, né, fazer uma turnê importante em que há essa pressão para que ele lance um single novo. E o John, ele apoia o Bruce e também apoia, ainda que ele, né, não entenda muito o que está acontecendo, a maneira como o Bruce vai querer lançar esse álbum. Porque quando o Bruce termina essas gravações feitas nesse modo experimental, eles vão tentar gravar isso no estúdio. E o que acontece é que o Bruce quer preservar exatamente o que está ali. Então, quando a banda tenta colocar, né, algo diferente, um arranjo diferente, ele acha que aquilo ali não está certo, que tem que ser exatamente como ele gravou. E aí vai ter até toda uma dificuldade técnica para manter essa crueza das músicas, como elas foram gravadas, e o John, ele vai fazer o máximo que ele puder para manter essa fidelidade àquilo que o Bruce quer realmente lançar. E isso é muito legal, essa parceria dos dois, eu acho que é uma das melhores coisas do filme e dessa história do Bruce. Eu gosto muito desse mergulho nesse desconhecido, porque a gente realmente sente como é difícil para o Bruce lidar com tudo aquilo que ele está acessando. Ele não sabe muito bem o que fazer com isso, ele não quer nem aparecer na capa do disco. Então é algo que para ele sai dele, mas ele também não reconhece muito, não sabe o que é isso. E é muito interessante como esse processo vai se construindo e como que o personagem também vai chegar onde ele chega. Mas apesar de eu ter gostado muito de Springsteen, tem uma ressalva que eu quero fazer aqui, que é quanto ao melodrama. Esse filme tem alguns momentos melodramáticos, alguns deles eu acho que até que funcionam, mas eu acho que tem outros que tiram essa força, sabe? Dessa crueza, dessa solidão, desse sentimento intimista do Bruce. Tem até uma personagem nesse filme, que é a Faye, que vai ser o interesse romântico do Bruce. E é uma personagem que eu acho que ela fica um tanto quanto deslocada. Ela tá ali, né? Ela se faz presente em alguns momentos na vida dele, mas não faz diferença também para aquilo que está acontecendo, porque o Bruce está tão imerso nesse processo dele
que não tem assim, acho que energia para poder pensar em outra coisa. E tem até uma cena no restaurante, essa é bem melodramática mesmo, que eu acho que tira, sabe, um pouco desse foco ali do que de fato interessa para a história. Ainda assim, são momentos pontuais que não atrapalharam a minha experiência no filme. E aí tem também uma questão com o final, que é óbvio que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu acho que se o filme tivesse parado um pouquinho antes, ele teria ficado mais ali no ponto dessa crueza que é tão preciosa para esse álbum Nebraska e até para a própria história do Bruce. E por hoje é isso, gente. Fico aguardando vocês nos novos vídeos do canal. Um abraço e até a próxima.